Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 7 a 11. Versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de capítulo 6 da 1 Coríntios a partir do versículo 7. Lembrando que Paulo estava tratando sobre o litígio, a disputa entre os irmãos na igreja de Corinto. No versículo 7 diz assim, é Paulo falando, tá? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então Paulo está dizendo que ele não se conforma entre irmãos da igreja, irmãos em Cristo, estarem tendo divergências, estarem tendo conflitos. Não seria melhor aceitar a injustiça, aceitar o dano? Meus irmãos, esse versículo, ele é um pouco polêmico. Aqui Paulo sugere a um irmão que está sendo prejudicado por outro irmão que suporte a injustiça. Mas não deveria ser o contrário? Paulo não deveria estar dizendo para o, entre aspas, agressor que deveria mudar a sua conduta? Vamos refazer aquele exercício sobre olhar para o mundo com os olhos de Jesus. Como Jesus agiria nessa situação? Ele entraria em conflito com o irmão, independentemente de ser justo ou injusto. Jesus levaria um irmão ao tribunal de injustos, ao tribunal de não crentes, para que esse assunto fosse resolvido pela lei dos homens e não pela lei de Deus. Eu vou trazer uma referência bíblica aqui, que inclusive está em 1 Coríntios também, só que no capítulo 11, que é mais adiante, onde nós vamos realizar o estudo. Onde Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a orientação de Paulo, nessa carta, nesse trecho que nós estamos estudando, é que nós devemos agir conforme Cristo, conforme o ensino do Evangelho. Ser cristão é ser imitador de Cristo, é agir conforme seus ensinamentos, é negar-se a si mesmo todos os dias. Não é fácil, mas é sobre isso que fala o versículo e o Evangelho. No versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Vejam que Paulo está indignado com esse conflito entre os irmãos. Observem, irmãos, que em momento nenhum Paulo está tratando sobre o assunto da demanda. Ele nem está tratando quem está certo, quem está errado naquele ponto específico da demanda. Ele está alertando os irmãos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o viver conforme a palavra, como que deve ser a vida do cristão. Para Paulo, o que realmente importava era a salvação e não estar com a razão diante do mundo.
Aqui eu vou trazer mais uma referência bíblica que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 a 21. Vamos ver aqui o que Jesus está falando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo do Evangelho de Mateus, que é outro contexto, eu só trouxe ele para exemplificar a conduta do cristão, assim como Paulo estava exortando a igreja de Corinto. No versículo 9, Paulo continua alertando aos irmãos, observem: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? São os não justos. Mas quem são os justos? Justos são aqueles que são justificados por Deus. São aqueles que seguem os mandamentos de Deus. São aqueles que passaram por uma conversão verdadeira, que mudaram de vida e que vivem conforme o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Continuando aqui no versículo 9: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo faz questão de mostrar várias condutas que são reprovadas diante dos ensinos do Evangelho, diante dos ensinos de Deus. Todos esses adjetivos negativos que Paulo passou aqui agora, impuro, idólatra, adulto, etc., eles são tratados resumidamente em 2 mandamentos simples, que está lá no Evangelho de Mateus também, capítulo 22, dos versículos 37 a 39, onde Jesus fala sobre os 2 principais mandamentos de Deus. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Observem, meus irmãos, que se esses 2 mandamentos forem seguidos, todas essas atitudes dos que não herdarão o reino de Deus serão evitadas. Aqui eu trouxe uma referência bíblica que está também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Sempre que possível, eu gosto de trazer as referências dos 4 evangelhos, que é onde trata da vida e a caminhada de Jesus aqui na terra, o ensino do Evangelho. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E outra das bem-aventuranças, eu trouxe 2, mas tem outras também, se você quiser confirmar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Agora, no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vejam que Paulo está falando de demanda, de litígio, de justiça, de injustos. Mas lembramos, meus irmãos, que a verdadeira justiça é a justiça de Deus. No versículo 11: tais fostes alguns de vós. Então Paulo aqui vem dizendo aos irmãos de Corinto que muitos deles tinham esses comportamentos dos que não herdarão o reino dos céus: ladrões, avarentos, bêbados, efeminados. Aí ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, mas fostes justificados
em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Aqui, mais uma referência bíblica para a gente concluir esse trecho de estudo, que está lá em João 16, dos versículos 8 a 11, que diz: quando ele vier, ele é o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, observem aqui que em momento nenhum o assunto da demanda foi tratada, mas sim o comportamento, a atitude. É o agir do cristão, é a vida do cristão que importa. Todos os demais assuntos são irrelevantes. Se você teve prejuízo ou lucro, isso não importa verdadeiramente perante a Deus. Mas perante a Deus, importa como você agiu naquela situação. Muitas vezes a nossa fé, ela é testada. Muitas vezes o inimigo busca pequenas brechas para nos tentar, para nos desviar do caminho. E nós, como cristãos, devemos estar atentos, firmes e alicerçados na palavra do Evangelho, no ensino de Jesus Cristo. Muitas vezes eu já trouxe a vocês, eu já digo e repito, a verdade não está no que eu estou falando, a verdade não está no que o padre está falando, no que o pastor está falando. A verdade está na Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a palavra, estude, busque o entendimento, busque o discernimento, para que só assim possamos viver, como está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.